Bom, parágrafo 23, Kurt Lewin. Esse é um tipo bem mais interessante. Há dois tipos de influência que o intelectual pode exercer. Pode tocar o coração das massas, tornando-se um símbolo unificador das suas expectativas, ou pode fazer a cabeça de uma elite poderosa e discreta, criando meios de ação que ela precisa para ampliar o seu poder. O primeiro é evidentemente o caso de Wilhelm Reich e Erich Fromm. O representante mais típico do segundo entre os membros do Instituto é Kurt Lewin. E pouquíssimas pessoas leram as obras do Kurt Lewin fora do círculo especializado dos estudiosos de psicologia, psicologia social e sociologia. Ele é também um exemplo de como um grande intelecto pode colocar a mais alta probidade científica a serviço de fins que ele próprio não examina criticamente e que, vistos de outro ângulo, podem ser julgados imorais. Em geral, essa eventualidade é mencionada no que diz respeito aos cientistas atômicos que construíram a bomba atômica em Los Alamos. Entre eles, pelo menos Julius Robert Oppenheimer teve uma crise de consciência ao ver os resultados práticos de um projeto cujas implicações morais só lhe ocorreram tarde demais. Mas não é exagero que o trabalho de Kurt Lewin produziu resultados mais vastos e duradouros do que a bomba de Hiroshima, embora menos visíveis aos olhos das massas, e continua a produzi-los até hoje em escala mundial, sem dar sinal de querer parar num futuro próximo. Desde o início da sua brilhante carreira científica, Lewin mostrou interesse pela psicologia aplicada e dava como objetivo dessa ciência, aspas, buscar explicações de por que as pessoas se comportam como se comportam e descobrir como elas podem ser ensinadas a comportar-se melhor. Então, a modificação de comportamento esteve, vamos dizer, entre os objetivos do trabalho e da vida do Kurt Lewin desde o início. Mas você, percorrendo a obra dele e usar a obra sobre ele, você não vê uma discussão sobre quais os fins que devem orientar essa mudança. Ele simplesmente não discute isso. Ele parte do princípio de que os fins que ele está visando são bons, e esses fins geralmente coincidem com os objetivos da Escola de Frankfurt e, vamos dizer, da moda local ou dos interesses dos países que estavam contratando os serviços dele. Em que consistia exatamente o melhor? Lewin não mostrou grande interesse em especulações teóricas de filosofia moral. Deu por pressuposto, sem maior exame, que o melhor eram aquelas modalidades de comportamento em que os objetivos de longo prazo da Escola de Frankfurt coincidiam com as necessidades imediatas dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Para esse fim, ele criou um conjunto de técnicas de modificação comportamental de grande eficiência e precisão, que mais tarde se integraria no conjunto que leva hoje o nome de engenharia social. Comparar a engenharia social de Lewin à psicanálise, à psicologia experimental do começo do século XX ou ao behaviorismo grosso de Pavlov e Skinner é colocar um relógio eletrônico ao lado de uma coleção de ampulhetas. Ao contrário do que sucede com a maioria dos seus companheiros do Instituto, a importância e o valor científico dos trabalhos de Kurt Lewin são inquestionáveis. Quer dizer, ele era um cientista autêntico, muito mais sério do que qualquer outro membro do Instituto. Eles eram mais especuladores, né? Sua contribuição está definitivamente integrada no patrimônio da psicologia mundial, acima de quaisquer considerações ideológicas. Mesmo porque ele concentrou seus esforços numa área técnica, quer dizer, os meios de fazer determinada coisa. Os valores dessa coisa ele não discutia, quer dizer, nesse ponto era quase um pragmático. Né? O problema da psicologia aplicada é que ela é aplicada. E por si mesma não tem a menor condição de julgar os fins em cuja realização a aplicam. É impossível dar aqui uma visão, mesmo sumária, da amplitude dessas contribuições. Vou limitar-me a alguns tópicos isolados, suficientes, no entanto, para que o leitor entenda como Lewin, que morreu prematuramente em 1947, veio a contribuir para a produção de efeitos que transcendiam de muito a sua imaginação e, muito provavelmente, as suas intenções. Quando Lewin estreou no ensino da psicologia, o panorama da profissão se dividia, então, entre a psicanálise, que estudava problemas da vida real com conceitos frouxos e nebulosos, e a psicologia experimental,
e estudava com a máxima precisão miudezas de neurologia que não levavam a parte alguma. Levin revolucionou o campo, inventando meios de descrever com exatidão científica os dramas da vida real e até de representá-los geometricamente. A teoria baseava-se nas ideias de espaço vital, o horizonte de possibilidade de ação do indivíduo humano num dado momento, valência, a importância do objeto da ação, caminho, as vias pelas quais o objeto poderia ser realizado, etc, etc. A representação geométrica era feita por meio da topologia, a geometria qualitativa, criada no século XIX por Johann Benedict Listing e outros, com base em ideias de Leibniz e Euler. Entre 1946 e o ano da sua morte, que foi o ano seguinte, trabalhando para a Comissão Interracial do Estado de Connecticut, que lhe pedia ajuda para descobrir meios de combater preconceitos raciais e religiosos, Levin criou a técnica de treinamento de sensibilidade, sensitivity training, que o psiquiatra Carl Rogers considerou, aspas, talvez a mais importante invenção social deste século, fecha aspas. O sensitivity training foi usado amplamente para modificar atitudes populares e atenuar o conflito de raças, mas, segundo avaliações recentes, só serviu para elevar as tensões raciais ao nível do insuportável, algo que a mera leitura do noticiário atual confirma integralmente. Se esse resultado frustrou as expectativas iniciais da Comissão Interracial, o fato é que ele contribuiu decisivamente para os objetivos estratégicos da Escola de Frankfurt. Que àquela altura, como veremos adiante, já havia formulado sua proposta da negatividade absoluta. Nós veremos isso no capítulo sobre Horkheimer e Adorno. Ou corrosividade total, como única alternativa viável para derrotar o capitalismo numa época em que já nenhuma classe social representava legitimamente os interesses do socialismo. Nessa perspectiva, acirrar os conflitos sociais em vez de resolvê-los era não só um direito, mas uma obrigação. Como Kurt Lewin avaliaria essa situação caso estivesse vivo é algo que jamais saberemos. Mas a mim me parece que avaliar moralmente os resultados da psicologia aplicada é algo que escapa totalmente à definição que ele dava do campo dessa ciência. Ele começou sua carreira com um trabalho da mais alta importância que publicou em 1922 sobre a identidade dos objetos das várias ciências. Isso é uma coisa realmente interessante que ele fez. Por exemplo, para a biologia, um ovo e uma galinha são o mesmo objeto, tomado em duas fases do seu desenvolvimento. Mas para a física, são dois objetos totalmente diferentes, já que as moléculas de um não estão mais presentes no outro. E ele dizia, essa diferença de enfoque ela é irredutível, não tem como você achar um intermediário, uma ligação entre uma coisa e outra. Do mesmo modo, um ser humano aos 12 e aos 40 anos é o mesmo sob um aspecto, mas sob outro é outro. Daí, Levin concluía ser utópica toda esperança de uma unidade das ciências. Justamente na época em que Bertrand Russell e Whitehead estavam trabalhando no que eles chamavam de Enciclopédia Geral da Ciência, que era a unificação da ciência. Pretendiam criar uma metalinguagem de todas as ciências, como o nosso Mário Ferreira pretendeu. De vez que as unidades básicas de descrição que elas empregam são incomensuráveis. Quanto mais uma ciência progride no conhecimento do seu próprio campo, mas este se fecha num sistema de conceitos autônomos que se afasta das demais ciências. A mim, essa nova maneira de formular o antigo problema escolástico de diferença entre objeto material e objeto formal das ciências me parece perfeitamente irrefutável. É muito interessante você comparar esse trabalho dele com
o que está nas investigações lógicas de Edmund Husserl, que ele estudou. Era investigação lógica, mais ou menos 1910, 1911, em que o Husserl explica o problema dos vários domínios ontológicos separados e incomunicáveis, resumindo isso na famosa frase: não existe uma trigonometria dos leões, nem uma embriologia dos triângulos. Você não tem como você estudar um triângulo do ponto de vista embriológico, nem o leão do ponto de vista trigonométrico. Embora Levin tivesse uma excelente formação em filosofia, especialmente aristotélica e fenomenológica, e embora suas pesquisas de campo ele insistisse no princípio husserliano de partir sempre da experiência imediata, o Lebenswelt, mundo da vida, ele nunca teve interesse ou tempo de aprofundar as tremendas consequências culturais e morais dessa constatação, que clama por uma crítica geral das ciências com base no conhecimento do Lebenswelt. A psicologia aplicada, à medida que se esmerava na formalização matemática dos seus conceitos, se tornava cada vez incapaz de julgar filosoficamente as suas próprias aplicações e de ser julgada desde fora. Quer dizer, isso aí é algo que eu tenho insistido nas minhas aulas, que o objeto de uma ciência nunca é um objeto real. Ele é um recorte abstrativo que só existe dentro do campo definido daquela ciência e dentro dos métodos daquela ciência. No sentido kantiano de que o método define o objeto e não o objeto define o método, né? Alguns investigadores acusaram Levin de haver participado de projetos sinistros de manipulação das massas no quadro do Tavistock Institute britânico e do OSS, Organização de Serviço Secreto, o Serviço de Inteligência Americano repleto de infiltrados comunistas que antecedeu a CIA. Não tenho meios de averiguar se se trata de fatos reais ou de teorias da conspiração. Nem esse é o propósito deste livro. Mas mesmo atendo-nos à narrativa oficial da Igreja Leviniana, que é um verdadeiro culto em torno desse cara, no meio psicológico, é impossível não enxergar a contribuição de Levin à criação de um estado de coisas mais favorável à destrutividade absoluta, propugnada pela Escola de Frankfurt, do que aos doces objetivos humanitários a que ele, provavelmente com alguma sinceridade, acreditava servir. Desde 1947, o Sensitivity Training, realizado através da dinâmica de grupo, outra invenção de Levin, foi aplicado a dezenas de milhões de pessoas nos Estados Unidos e por toda parte, não raro por sentença judicial ou imposição administrativa. Hoje em dia o sujeito, se ele revela não gostar muito de transexuais ou de não sei o que, ele é obrigado por lei a passar para um sensitivity training para mudar a sua concepção, a sua conduta, etc, etc. E a coisa realmente funciona. Ou por imposição administrativa para eliminar preconceitos, especialmente de raça e hoje em dia de sexo. Os resultados foram dois. De um lado, como assinalou o sociólogo canadense Mathieu Bock-Côté, aspas, basta dirigir o nosso olhar à sociedade americana do pós-guerra para ver o conservadorismo popular conceptualizado da maneira de uma patologia grave para a democracia. As novas elites progressistas, chamadas a pilotar o Estado Social, então emergente, terão a tendência de crer que o povo americano é inapto para a experiência democrática. Então, por um lado, você tem a democracia concebida como o governo do povo, pelo povo, para o povo. Então, o desejo da maioria popular, expresso na eleição, é a palavra final. Mas, por outro lado, você tem a democracia concebida como certos valores a qual membros da elite têm um certo apego. E esta última concepção está predominando sobre a primeira agora, fazendo com que os resultados das eleições já não signifiquem grande coisa. Christopher Lasch acreditará notá-lo desde os anos 50 na sociologia progressista americana, que havia teorizado o conservadorismo associando a uma patologia, a das categorias da população que resistiu à modernização social e econômica do pós-guerra.
o conservadorismo seria mórbido ao recusar em bloco a social-democracia e o comunismo. O julgamento globalmente negativo sobre o conservadorismo, reduzido a uma sua caricatura e amalgamado desde esse momento a uma forma da direita tão radical quanto estéril, será integrado às ciências sociais. Esta é ainda a concepção do conservadorismo que vigora na ciência social americana, apesar do fato de que justamente nessa época, os anos 50, o conservadorismo estava se formulando como uma política com argumentação racional viável, que se demonstrou já mais do que viável no governo do Ronald Reagan e no próprio governo Trump agora, né? Então, quer dizer, é uma concepção um pouco redneck, quer dizer, o conservador é um redneck, é um cara atrasado, é um capial, que resiste à modernização tecnológica, etc, etc. Então ele é um elemento nocivo para a democracia. E o seu voto, ainda que seja majoritário, deve ser neutralizado de algum modo pela sabedoria da elite. Ora, 1950 foi justamente o ano em que Theodor Adorno, com outros membros da Escola de Frankfurt, publicava pela Harper & Row The Authoritarian Personality, Personalidade Autoritária, um pretenso estudo sociológico que associava o fascismo ao predomínio de um certo tipo de personalidade descrito como autoritário, que coincidia exatamente com a personalidade do redneck conservador. E, para piorar, declarava ser esse o tipo de personalidade mais comum na América. Em suma, sociologicamente não havia diferença entre a sociedade da qual Adorno e seus colegas tinham fugido para não morrer no campo de concentração e aquela que os recebera de braços abertos, concedendo-lhes altos salários e subsídios de pesquisa, total liberdade de expressão, devota atenção da mídia e as mais altas honrarias acadêmicas. É quase a mesma coisa, né? Você ir parar num campo de concentração, morrer de fome, de câmara de gás, e você, né, para Harvard, ganhar um montão de dinheiro e ficar famoso. É a mesma coisa. Quer dizer, aqui a paralaxe cognitiva é levada ao nível da psicose. Já. Ele não sabe onde está.